Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Lazarim, professor aqui do Centro de Mídias, do componente Cultura e seus Sentidos. Nós vamos iniciar hoje a atividade 2 desse componente, então temos novidades aí. E eu espero a participação de vocês também, né? Depois desses primeiros 20 minutos vamos ter uma interação. Mas vamos então introduzir agora esse novo momento desse componente, a cultura e seus sentidos, que é do aprofundamento Cultura em Movimento, da unidade curricular Tradições e Heranças Culturais, tá certo? Então eu vou passando os slides aqui. Os primeiros são apenas as habilidades, que como de costume eu vou passar rapidamente apenas para constar que elas estão aqui nessa aula, nesse PPT. E agora vamos começar realmente a aula, né? Nosso percurso até aqui. Na atividade 1, investigamos diferentes sentidos do conceito de cultura. Organizamos as ideias concordantes e discordantes sobre ela e apresentamos definições como resumos em painéis ou compusemos murais. Então, pessoal, apenas lembrando, né? Na última aula eu fiz uma sistematização, uma conclusão, que foi, apresentamos realmente o conceito de cultura, alguns de seus sentidos, já que ela tem a cultura muitos sentidos diferentes, e também discutimos a repercussão da cultura na nossa vida, na sociedade, como por exemplo nas lutas, né? Então, falamos das lutas e as tradições culturais em vários lugares do mundo, incluindo também o Brasil, mas o Japão, Tailândia, etc. E voltamos até aqui, nesse grande percurso que a gente fez, para continuar falando de outro aspecto da cultura, tá certo? Então a gente viu a cultura no sentido das lutas fazendo uma conversa com outro componente curricular. Agora nós vamos ficar aqui nesse componente mesmo e vamos ver então uma parte da cultura que ela é bem conhecida da gente, né? E ver como que a cultura, esse sentido todo cultural, esse significado cultural, ele se manifesta na nossa vida, né? Então, vamos lá, eu vou passar mais um slide para vocês verem. Tá aí. A partir da aula de hoje, eu já vou até me desculpar porque eu estou com um pouquinho de pigarro, essa mudança, né, para o outono, então eu estou aí numa sequência de aulas com um pouquinho de dificuldade, mas eu espero que vocês compreendam, tá? A partir da aula de hoje, vamos debater os indícios de onde e como surgem as preferências alimentares e artísticas, assim como os valores morais e religiosos. Vamos iniciar comentando a respeito do gosto musical. Então aí uma coisa que é interessante, pelo menos para mim, né? Eu vou dar até um spoiler, né? Na verdade, essa atividade ela não vai falar tanto desses outros aspectos alimentares, religiosos, mas vai falar principalmente do gosto musical, da construção do gosto musical aqui nesta aula. E nas próximas 7 aulas. Então, a gente não vai falar da mesma coisa em 8 aulas, tá? A gente vai falar de diversos panoramas, diversas perspectivas diferentes a respeito desse fenômeno cultural que é tão importante, que é a música e como que as sociedades elas trabalham o som, né? Porque a música ela é constituída de som e silêncio, a gente vai falar bastante sobre isso, mas também vai perceber como que diferentes culturas têm um entendimento diferente, por exemplo, do que é o som e do que é o ruído, ou, enfim, do que é tensão e do que é relaxamento, que são aspectos que, pelo menos na música, na nossa música ocidental, são aspectos bem enfatizados, tá bom? Então é isso, mas vamos falar não só disso, né? Então vamos falar também, além desse aspecto da música em si mesmo, por exemplo, no Brasil, por exemplo, aqui em São Paulo, né, principalmente, mas no Brasil de modo geral, como que a gente construiu uma certa identidade musical que às vezes diz respeito à identidade brasileira,
né, supondo que exista uma identidade, que é um conceito tão controverso também, né, esse de identidade, como se as pessoas elas fossem idênticas a alguma outra coisa que não elas mesmas, né? Então, nós, resumindo essa ideia que eu acabei de falar, que parece ser complicada e é um pouquinho mesmo, quer dizer assim, nós todos brasileiros temos algo em comum? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas quando a gente diz que esse algo em comum, a gente diz taxativamente, esse algo em comum é tal coisa. Alguma música, sei lá, algum entendimento sobre a música, algum valor cultural, algum valor religioso, algum valor moral, né? O brasileiro sei lá, o brasileiro nunca desiste, não desiste nunca. Lembrei dessa frase aí, que é muito corriqueira. Será que todo brasileiro é assim? Será que todo brasileiro conhece a sua pátria da mesma forma? Então a gente vai entender, por exemplo, da onde surge a questão musical a partir da particularidade de alguns movimentos culturais. E sim, existem coisas na nossa sociedade que elas são comuns a um número significativo de pessoas, né? Então, quando a gente fala do samba, quando a gente fala do carnaval, quando a gente fala do futebol, de tantas coisas que tem a ver com o nosso cotidiano, isso nós podemos dizer que sim, que tem a ver com a sociedade brasileira de modo geral e alguns elementos dentro dessas expressões culturais, como por exemplo a malandragem, né? Então a malandragem que também está tematizada na literatura, nos livros, mas a gente também vê a malandragem nesse jeitinho brasileiro. Muitas pessoas escrevem a respeito do jeitinho brasileiro, e esse jeitinho brasileiro que tem no futebol, que tem na música, que tem em muitas outras circunstâncias da nossa vida, né? Então vocês estão vendo aí, pessoal, que quando a gente fala de cultura, a gente fala dessa suposta identidade que nós temos, tá bom? Então eu vou passar mais um slide aí, tá certo? Olha só, para a gente chegar a fazer realmente uma apreciação do que é a cultura, está sendo proposto aqui uma atividade mesmo, né, que você pode fazer ou pode sugerir para o seu professor, enfim, que é a seguinte: escreva em uma folha de caderno ou no computador a respeito desse gosto, né? Quais estilos musicais você ouve? Quem são os artistas preferidos? De onde são esses artistas? Brasil, região sul, nordeste, etc. País, especifique. De que época são esses artistas? Se eles são contemporâneos, se eles são antigos, se estão vivos ou não. Do que você não gosta? Porque gostar é uma coisa, né? E não gostar, será que isso também diz respeito à nossa identidade cultural? Procure fazer as mesmas especificações acima. Então a gente pode ter algumas respostas curiosas, né? Eu não vou aqui falar de mim, óbvio, mas a gente pensando nessas questões, dá para a gente realmente começar a falar sobre o assunto cultura, né? Porque isso pode ter a ver com a região em que você habita, pode ter a ver com a sua condição social, ou seja, a classe social a qual você pertence, se você vive numa família com maior poder financeiro ou menor. Isso tudo também te situa dentro de um certo campo que tem também os seus gostos, enfim. Tem acesso a algumas coisas e as outras não. Eu vou dar um exemplo aqui bem corriqueiro, né? Quem consome música clássica, né? Na verdade nem é esse o nome correto, música erudita, enfim, essa tradição da cultura europeia, geralmente tem, tá? Não é uma regra, mas geralmente tem um certo repertório que é diferente, não é nem maior nem menor, é diferente do repertório
de pessoas com menor poder aquisitivo, isso porque tem, inclusive, o poder de viajar para a Europa, né? Então, isso daí diz muita coisa, ela consome, enfim, produtos europeus numa quantidade maior do que quem não está aqui e que nunca teve oportunidade de sair do Brasil. Então, se a gente vai numa sala de concerto, a gente vai ver que o perfil do público ele não é tão diversificado assim. E isso pode ou não ser um problema. E algumas ações sociais justamente têm essa ideia, né, de fazer com que essa cultura que pode ser tão inacessível para um certo contingente de pessoas, ela possa chegar nessas pessoas. Então isso é uma coisa legal até, né? Nós temos, por exemplo, eu conheço o Instituto Bacarelli, que fica em Heliópolis, que fica num bairro daqui de São Paulo, que o perfil socioeconômico majoritário do bairro é de baixa renda, né? E essas pessoas, elas têm ali toda uma formação nesse universo da música erudita e etc. Isso pode ser visto com bons olhos, mas algumas vezes também isso é problematizado como uma espécie também de colonização, né? Então, por exemplo, por que a gente não valoriza tanto a nossa música do nosso território e coloca essa música em palcos que são esses que tem esses holofotes dos concertos europeus? Isso acontece, tá, pessoal? Na verdade, cada vez mais assim, a música brasileira ela está sendo valorizada. Isso não é de hoje também, nós temos grandes compositores eruditos, lembrado do maestro Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos e tantos outros, né? Camargo Guarnieri, enfim. Tem muitas pessoas importantes dentro dessa cultura instrumental, mas também a música erudita ela tem conversado com outras músicas do mundo inteiro. Então, como eu falei no começo, não é uma regra, há que se fazer muitas ponderações, mas apenas pontuar que existem sim críticas com relação a uma ideia civilizadora pela música que estava presente inclusive num importante movimento pedagógico, cultural do Brasil na década de 30, enfim, durante o governo Getúlio Vargas, que foi o canto orfeônico. Então, era uma ação civilizadora e que por isso é passível de ser criticada, né? Então, eu estou falando aqui de várias coisas, tá? Não estou falando nenhuma verdade absoluta aqui, tudo isso que eu falei é passível de ser criticado, mas apenas situando-os, né? Para ver que, por exemplo, existem aí algumas diferenças culturais que são intransponíveis mesmo, né? Então, você resumindo o que eu quis dizer você não escolhe assim à vontade aquilo que você vai gostar musicalmente. Não é tão simples assim, né? Existem muitas mediações, muitos fatores que determinam, né? Fatores esses históricos também da história de uma família que determinam também o seu horizonte cultural, tá certo? Espero que vocês tenham entendido isso que eu falei, né? Porque gera muita polêmica. Agora eu vou passar aí mais um slide, né? Mais perguntas. Outra reflexão que você pode fazer desde quando você começou a gostar de um determinado estilo musical ou artista? Houve influência de alguém? Ou você começou a se interessar sozinho? Né? Tem muita essa ideia também, né? Eu gosto porque eu gosto, ninguém me ensinou isso. Será? É uma pergunta. Com qual idade isso começou? Você ainda era criança ou foi há pouco tempo? Você conheceu agora um estilo musical, né? O que seus pais acham desse gosto que você tem? Porque além de tudo isso, né, que nós conversamos, existe esse conflito geracional entre gerações. Então existem pais que se habituaram a uma determinada música. Acho que isso acontece com todos nós, né? E estranha bastante o gosto musical do filho. E quanto maior o intervalo dessas gerações, mais patente isso fica. Então, quando a gente fala
do nosso gosto e dos nossos avós, né? No meu caso eu já tenho uma certa idade, então logo, sei lá, né? Vai ser quase a diferença de 2 gerações, mas pessoas muito mais novas, eu como professor indo para a escola, eu estranhava, eu tenho que confessar, eu estranhava bastante as novidades musicais que pintam por aí. Eu realmente não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia desse negócio de K-pop, não sabia o que era. Eu conhecia um determinado tipo de funk brasileiro, nacional, e daí os estudantes eles apresentaram diversos outros que eu não tinha a menor ideia que existiam. Então, quer dizer, a gente tem ali uma diversidade muito grande, né, de música. E mesmo que eu entendo por rock, é muito diferente do que jovens que tem aí, né, vocês que tem 15 anos, 16, 17, enfim, ficam aí nessa margem, né, que vocês entendem por rock. O rock que vocês ouvem, se eu colocar aqui uma música, um rock para vocês ouvirem, vai soar como um dinossauro pré-histórico. Mas para mim isso é o rock, né? Para mim ouvir o rock é isso que eu conheço. Daí vocês me apresentam um rock novo que tem muitos sons eletrônicos e tudo mais. Isso eu já estranho. Então vejam só. Mas é diferente, né? É legal, não tem melhor ou pior, mas é bom pra gente, inclusive, questionar essa coisa dos valores estéticos, né? O que é o belo, o que não é o belo. E isso tudo a gente também vai fazer durante essa atividade, tá joia? Então, passar mais um slide aqui. Últimas considerações. Por fim, o que você valoriza em um estilo musical? Como deve ser o ritmo, a melodia, a harmonia ou qualquer outro elemento musical ou não musical, como imagem, por exemplo, né? Daí eu estou pensando que a música hoje em dia tem a ver com os videoclipes, né? Que você julgue importante. Aí uma foto que lembra esses grandes festivais que tem aqui no Brasil, que também tem no mundo inteiro, que esses festivais reúnem muitos jovens. E cada vez mais esses festivais eles agregam os sons, estilos musicais extremamente diferentes. Então tem toda uma cultura, né? E eu tô vendo aqui nosso intérprete de Libras também, e eu até fico curioso como isso acontece para as pessoas, né, que não conseguem, por exemplo, ouvir uma música, se existe alguma adesão aos artistas da música, né? Como que isso se dá? Porque isso pode se dar também do ponto de vista visual, que é um aspecto importante que eu estava salientando aqui, né? Então, tem muitos artistas que são conhecidos pela música e por todo um conjunto de imagem, né? Então, eu estou falando de um outro sentido aí que pode ter adesão, né, de pessoas que não conseguem ouvir uma música como eu ouço, por exemplo, né? Então, deve ser uma questão interessante essa. A minha geração é a geração da MTV, né? Que começou a ouvir música e ver muita imagem associada à música, e toda vez que eu ouvia a música, pensava num videoclipe. É interessante pensar nisso porque talvez as gerações anteriores não tivessem essa condição, né, de pensar, de ouvir a música e associar a um conjunto de imagens que são imagens que expressam um certo valor cultural, né? O valor do jovem, o valor, enfim, a gente vai discutir isso também. Então, pessoal, olha só quanta coisa aí que tem pra gente debater ao longo dessas 8 aulas, né? E por isso vocês vão ver que essas 8 aulas podem até não ser suficientes pra gente falar de tudo isso, né? Mas vai ser bem legal. Então eu vou ficando por aqui provisoriamente, mas eu logo volto, deixem a sua avaliação e estamos aí para satisfazer as dúvidas de vocês, tá certo? Um grande abraço e até logo.